Já pensou se você pudesse tirar uma soneca no meio da rua? Ou se tivesse que limpar a escola inteira se fosse adolescente? Se isso nunca passou pela sua cabeça, você não é japonês. Aqui estão algumas curiosidades da Terra do Sol Nascente, e acho que todos nós podemos tirar alguma lição de vida delas. Em média, os japoneses vivem 9 anos a mais que os brasileiros. A expectativa de vida deles é a segunda maior do mundo, com 85 anos, e perdem só para Mônaco, que tem uma expectativa de 89 anos. Mas eles têm mais iates per capita. Outros cálculos, porém, indicam que San Marino também tem uma perspectiva de vida maior. E por falar em idade, o Japão tem muito mais idosos que crianças. Na verdade, 21% dos japoneses têm mais de 65 anos. Essa é a maior proporção do mundo. Isso pode ser explicado pela qualidade de vida, principalmente no que diz respeito à criminalidade, que é muito menor no Japão do que na maioria dos países. Por exemplo, considerando as estatísticas de 2018, há apenas 3 roubos para cada 100 mil pessoas em Tóquio. Um paraíso para os cidadãos que obedecem às leis. Mas quando o assunto é trabalho, principalmente em escritórios, a história muda. O Japão tem uma carga horária de 40 horas trabalhadas, mas a maioria dos funcionários faz horas extras voluntariamente, estendendo a semana para 60 horas. Esse é um hábito praticado desde a década de 1950, quando o governo incentivou as pessoas a trabalharem mais para restaurar a economia do país depois da guerra. É por isso que é normal tirar um cochilo no local de trabalho, ou até mesmo nas ruas. Se você der uma volta por Tóquio à noite, verá pessoas vestidas de terno dormindo no chão, como se estivessem em suas camas. Essa prática tem até um nome em japonês, inemuri. Dormir no trabalho mostra que você está trabalhando muito. Então, algumas pessoas até fingem estar fazendo isso para serem admiradas. Uau! Imagine só, ganhar um aumento por ter cochilado na cadeira do escritório. Pô, eu gostei da ideia, hein? Mesmo assim, tanto as empresas quanto o governo estão fazendo o que podem para as pessoas irem para casa mais cedo. Uma empresa de TI, por exemplo, faz seus funcionários usarem capas roxas de vergonha na última quarta-feira do mês se elas tiverem trabalhado muitas horas. Tô aqui pensando, essas pessoas trabalham demais, hein? Bem, elas têm motivos para serem assim. No Japão, todos os alunos têm que limpar a escola durante o dia. A tradição é chamada de osoji e inclui varrer o chão e lavar banheiros. Isso ensina aos alunos a ajudar e a respeitar outras pessoas. E lá, isso é levado muito a sério. Contudo, os altos padrões sociais têm seu lado negativo. Há mais de 500 mil de pessoas no Japão chamadas de hikikomori, jovens adultos que se isolam em casa e não saem de lá por nada. O governo associa esse fenômeno à pressão psicológica e social. E, para falar a verdade, eu concordo plenamente. Enfim, o rigor da educação faz os japoneses serem bem-sucedidos em praticamente tudo o que fazem. A taxa de alfabetização é de quase 100%, ou seja, a mais alta do mundo, e o índice de desemprego é de apenas 4%, que é, como você pode imaginar, muito baixo em relação à maioria dos países. Mas não pense que os japoneses não sabem se divertir. Há inúmeros festivais que acontecem por todo o Japão e, meu Deus, como eles são estranhos para nós, ocidentais. Por exemplo, no Hadaka Matsuri, ou Festival dos Pelados, milhares de homens e garotos tiram suas roupas e lutam por um objeto sagrado para ter sorte o ano inteiro. Bem, ok, o importante é ser feliz, meninos. Hakuna Matata! Ops, foi mal, isso não é japonês, isso é Disneylês. Sobre a felicidade, existem cafeterias de afago na Terra do Sol Nascente, que são feitas especialmente para quem se sente sozinho e infeliz. Lá, você pode pagar para se deitar ao lado de alguém e sentir um momento de paz e compreensão. E se pagar um pouquinho mais, vocês podem olhar um para o outro durante 1 minuto ou ganhar um cafuné. Não sei dizer se isso é romântico ou assustador. Um dos motivos dessa solidão pode estar no fato de que os japoneses são socialmente forçados a sair com seus colegas depois do expediente. Então, você não se encontra com seus amigos e se esquece do trabalho depois que sai do escritório. Ao contrário, vai para um bar e bebe com seus colegas e, às vezes, até com seu chefe. Isso pode ser assustador para algumas pessoas. O Japão é uma sociedade tradicionalista, então os homens costumam trazer o sustento para casa e são vistos como herdeiros por suas famílias. É por isso que uma coisa inusitada aconteceu. Há mais adultos adotados do que crianças.
A maioria das adoções é de homens com idade entre 20 e 30 anos, e isso é feito para ter um herdeiro ou, por exemplo, repassar um negócio. Lembra que eu contei sobre a dedicação deles? Pois bem, ela está presente em todos os aspectos da vida, incluindo o transporte público. Os trens japoneses quase nunca atrasam, e quando isso acontece, a companhia precisa emitir comprovantes de atraso para os passageiros. Assim, as pessoas têm provas de que não são culpadas por terem chegado atrasadas em seus compromissos. A educação é uma das marcas registradas do Japão e é conhecida no mundo todo. Há inúmeras formalidades a serem observadas na comunicação entre pessoas diferentes, e elas são bem rigorosas. Os japoneses também têm cerca de 20 formas de dizer desculpe. Imagine só! Mas o que é considerado educado no Japão pode surpreender os estrangeiros. Por exemplo, sugar seu macarrão com vontade é uma forma de mostrar ao cozinheiro que você adorou a comida. Então vamos lá, não se contenha. Mas nada de comer andando pelas ruas. Não é um gesto mal educado hoje em dia. Mas mesmo assim, não é muito adequado. Não se assuste ao ver os japoneses em pé, no lugar onde compraram algum alimento, comendo. Eles só não querem comer andando por aí. É falta de educação conversar ao celular em um espaço público confinado, como no transporte público. Ótima ideia! Que tal copiá-la? Lá, espera-se que você mantenha seu celular no bolso ou na bolsa, no silencioso, e só atenda se for urgente. E mesmo assim, deve manter sua voz baixa. Você não quer que ninguém o fuzile com o olhar, quer? De qualquer forma, você provavelmente vai achar impossível conversar ao celular dentro de um metrô japonês. Principalmente em Tóquio, onde há pessoas que trabalham como empurradores em muitas estações. Eles fazem exatamente o que o nome da profissão diz: empurrar as pessoas para dentro dos vagões. Experimente pegar seu celular enquanto é espremido contra a parede. Voltando às questões trabalhistas, se você for a um restaurante japonês, nem pense em dar gorjeta para o garçom. Isso é um gesto mal educado. E o motivo é simples: eles estão fazendo o trabalho deles, e o fazem bem, pois é uma honra. Se você lhes der uma gorjeta, estará ofendendo-os, pois dará a entender que estão trabalhando bem só para ganhar um dinheirinho a mais. Você tem tatuagens? Então as casas de banhos públicas são proibidas para você. Sinto muito. As tatuagens são consideradas feias e associadas a yakuza, ou gangues japonesas de crime organizado. Então ninguém vai permitir sua entrada em um banho público sem que você pelo menos cubra elas. Recentemente, isso mudou em muitas dessas casas, pois o Japão está tentando ser mais aberto a turistas. As pantufas são muito usadas nas casas japonesas e em muitos estabelecimentos. Quando for entrar na casa de alguém, você receberá um par delas. Então, certifique-se de sempre tirar os sapatos. Se ninguém lhe oferecer uma pantufa, você deve tirar seus calçados assim mesmo. A limpeza é uma virtude, você sabe. E lembre-se de não usar meias furadas. E aí? Quais outras curiosidades você sabe sobre o Japão? Conte pra gente nos comentários aí embaixo. Se aprendeu alguma coisa nova hoje, curta esse vídeo, compartilhe com um amigo e assista outros vídeos legais no lado incrível da vida.